Três. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do SUSFácil. Dessa vez a gente conta com mais uma parceria, né, da Probatus, e eu estou aqui com o Eduardo. Olá, Eduardo, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia a todos. E a gente vai trazer algumas novidades sobre fiscal sanitário, para o cargo de fiscal sanitário, e conhecimentos a respeito de alvará sanitário. Então, a partir de agora, o Eduardo vai estar com vocês, apresentando algumas características desse assunto. Se vocês tiverem dúvidas, postem aqui nos comentários, que a gente vai tirar as dúvidas. E lá no Instagram do SUSFácil tem uma caixa de perguntas abertas, porque nós vamos tirar as dúvidas de vocês, além desse assunto, outros assuntos específicos para fiscal sanitário, e vamos disponibilizar o vídeo aqui no YouTube, tá bom? Seja bem-vindo, Eduardo, obrigado por mais essa parceria. Eu que A palavra está agradeço. com você. Eu que agradeço, e eu queria só chamar a atenção de vocês, que alguns colegas, juntamente comigo, formamos esse curso somente para dar preparação para este concurso. Nosso curso está completo, está muito bom, e nós disponibilizamos 4 simulados, são provas que têm as características parecidas com a prova que vocês vão fazer, com 15 questões de saúde pública e 35 de legislação específica. Hoje eu vou falar de um tema que é muito caro, muito precioso para a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, uma vez que a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte foi a primeira cidade a implementar o alvará de autorização sanitária simplificado. Nós também já estávamos informatizados, como a primeira vigilância do país também, ou seja, é muito bom trabalhar num serviço público que tem, assim, uma vantagem de estar muito bem estruturado, a equipe muito bem comprometida, estruturada. Vamos lá. O alvará sanitário municipal, ele vem, eu vou fazer aqui um breve histórico, ele já vem, mesmo antes de 96, mas a lei mais antiga do município e que está em uso, que nós trataremos, será a Lei Municipal 7031, que é a grande lei que a gente usa aqui. Em 2017, a Anvisa publicou a RDC 153. E nessa publicação foi, então, definido o grau de risco das atividades econômicas de interesse da vigilância sanitária e seus respectivos procedimentos para licenciamento, isso no âmbito do país. Apesar de Belo Horizonte, nós já estávamos trabalhando com risco sanitário na medição do grau de risco dos estabelecimentos, das atividades. Ainda em 2017, para regulamentar a RDC 153, foi publicado pela Anvisa a Instrução Normativa número 16. Essa instrução traz a lista do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, classificadas por grau de risco de licenciamento sanitário. Em 2018, aqui em Belo Horizonte, foi publicada a Lei 11.129, com o objetivo de adequar a nossa norma maior, a Lei 7031, a essas questões de risco sanitário na liberação do alvará de autorização sanitária. E, para regulamentar esta lei, e também a Lei 7031, no que diz respeito aos procedimentos de concessão do alvará sanitário, foi publicado aqui em Belo Horizonte o Decreto 17.012. E ainda para trazer maiores detalhes sobre a questão do alvará, dos procedimentos de licenciamento, foi publicada a norma em 2018, portaria do Secretaria Municipal de Saúde, SUS-BH, número 423, em 2018. E houve essa lei aqui, que é uma lei federal, a 13.874,
que ela é conhecida como a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Esta lei, ela traz uma simplificação das liberações de alvarás, ou mesmo isenção de alvará para as atividades, para que elas comecem a funcionar até mesmo sem alguns alvarás. Ainda continuando o histórico, eu frisei aqui de azul o que está vigendo em Belo Horizonte. Então, ainda há, como complemento sobre este tema, o decreto 17245. Esse decreto, ele fala das atividades dispensadas da liberação, dos atos públicos de liberação da atividade econômica. Aqueles que são isentos de alguma regulamentação, de obtenção de algum alvará para começarem a funcionar. Ainda existe aqui essas que estão sem serem frisadas em azul, elas são posteriores às normas que nós vamos falar sobre elas, por estarem vigendo em Belo Horizonte, mas que estão publicadas depois, apesar de não estar em vigor em Belo Horizonte. Temos aí, em 2020, a resolução de diretoria colegiada 418, que ela vem a complementar a RDC 153, aí vem a instrução normativa número 66, também de 2020, que ela vem a trazer, então, a lista de estabelecimentos ou atividades que são passíveis de liberação. Ela vem a revogar a instrução normativa número 16, que eu falei aqui anteriormente. Então, a instrução normativa 66, ela revogou a 16, mas ela não está em vigor em Belo Horizonte. Ainda essa resolução de classificação do risco de atividade, ela é feita por uma comissão, número 62, também não está em vigor em Belo Horizonte. Outro decreto que está em vigor em Belo Horizonte, de 2021, é o decreto 17547, que dispõe sobre as medidas excepcionais de auxílios aos contribuintes da redução dos impactos sobre a atividade econômica. Ela teve, então, uma alteração em função dessa questão de classificação de risco, de isenção de alvarás, mas ela não é muito importante para o nosso estudo. A Lei 7031. Então, eu trouxe aqui, grifado ou riscado, aquele artigo que era anterior à Lei 11.129 de 2018, que era o artigo 19, que trata de alvará de autorização sanitária. O que a Lei 11.129 de 2018, a lei municipal, fez de acréscimo a esse artigo que fala sobre a emissão do alvará sanitário? Ela trouxe a questão do risco. Então, eu grifei aqui em negrito a questão da novidade, que é considerando a classificação de risco da atividade econômica. O artigo 18, ele trata dos estabelecimentos que comercializam, dispensam, armazenam, manipulam, beneficiam, façam análise ou distribuição de produtos. Esse artigo 18, ele traz quais são os estabelecimentos que são passíveis de alvará sanitário, que necessitam de alvará. Esse artigo 18 é da 7031. Ele faz referência ao artigo 14, que traz quais são esses produtos, né? Quais são os produtos de interesse da saúde sujeito à fiscalização da autoridade sanitária, que será controlado, monitorado, fiscalizado pelo fiscal sanitário de Belo Horizonte. Vocês vão ver por que eu trouxe esses artigos aqui, todos em função do alvará de autorização sanitária. Aqui também, ainda no artigo 18, só que não mais na relação de produtos, do inciso 1, mas o inciso 2, que traz quais são os estabelecimentos de assistência à saúde. Aqui ele define o que se considera estabelecimento de assistência à saúde.
Vocês depois vão ler com calma. Hoje, o objetivo dessa aula é só mostrar para vocês alguns pontos de destaque. Eu não vou ficar me atendo muito à letra da lei. Vocês podem fazer isso com mais vagar depois, na hora dos seus estudos. Mas eu vou apresentar para vocês aqui uma maneira de estudar correta sobre esse assunto, que é um assunto que está se mostrando muito complexo em função das várias normas e também em função do que está em vigor aqui em Belo Horizonte e o que não está em vigor. E uma informação importante para quem vai fazer o concurso é que a comissão de organização do concurso interna à Secretaria de Saúde afirmou para mim, em resposta a uma consulta que eu fiz formalmente, eu tenho isso gravado, de que toda a matéria que vai cair nesse concurso agora, de 2021, da Secretaria Municipal de Saúde, só vai ser cobrado aquilo que estiver em vigor em Belo Horizonte. Então, nós estamos trazendo aqui exatamente tudo que está em vigor em Belo Horizonte para ficar bem claro para vocês sobre esse tema. Aqui nós temos ainda do artigo 18 quais são alguns exemplos, né, de estabelecimento de assistência à saúde. Consultório, unidade de saúde, não vou ler tudo, só vou chamar a atenção para o inciso 10, que diz aqui que outras que vierem a ser definidas por normas técnicas especiais. Aí entende-se normas técnicas especiais definidas tanto no âmbito federal como nos estados, ou mesmo no âmbito municipal, uma vez que, como vocês sabem, o direito à saúde no Brasil é de competência concorrente entre os 3 entes federados, incluindo aí o Distrito Federal. Ainda sobre o alvará, o artigo 19, o parágrafo 1º, ele traz aqui a obrigatoriedade de o estabelecimento possuir responsável técnico legalmente habilitado. Eu vou deixar para vocês depois verem com mais calma, mas quais são aqueles estabelecimentos que têm obrigatoriedade de ter um responsável técnico? São aqueles que estão relacionados no artigo 18, incluindo ali, quando o artigo 18 faz referência ao 14, né? E em normas especiais. Aqui, o parágrafo 3º está grifado, porque ele não está mais em vigor, ele foi alterado pela Lei 11, aquela lei de 2018, 11.292, uma coisa assim. 11.129, essa aqui. O artigo 3º que está em vigor, que foi introduzido por esta lei, dizendo sobre os procedimentos que a outorga, a liberação do alvará sanitário será objeto de procedimento administrativo específico e demais documentos discriminados no regulamento desta lei. Como eu estou falando da Lei 7031, o regulamento dessa lei, que nós vamos tratar aqui, são 2. Um decreto, que é expedido pelo prefeito, e uma portaria, que é expedida pelo secretário de saúde. O decreto é o 17.012 e a portaria é 423, todos 2 de 2018. O parágrafo 4º, que foi introduzido também pela Lei 11.129, é dizer que a outorga, a liberação, será publicada sempre no Diário Oficial do município, conhecido como DOM. O parágrafo 5º é dizer que a validade do alvará é de 12 meses e que a emissão do alvará, ela será renovada. Cada ano será um novo documento, né? Um novo processo de outorga a cada ano. E que também haverá estabelecimentos, que aí a depender do grau de risco, que serão dispensados da vistoria, como nós veremos mais adiante. O parágrafo 8º, em vigor, dizendo que quais são as informações que devem constar no alvará sanitário, depois vocês veem com mais calma. O alvará sanitário, no artigo 20, deverá ser afixado em quadro próprio, em lugar visível aos trabalhadores e ao público consumidor. Esse artigo aqui já é da RDC 153, de 26 de abril de 2017. É o artigo 1º que traz qual que é o objetivo principal dessa norma, que é definir o grau de risco sanitário das atividades econômicas de interesse da vigilância sanitária e seus respectivos procedimentos para licenciamento. Isso aí é um órgão que expediu, a Anvisa é um órgão federal.
artigo 2º desta mesma RDC é dizer que essa RDC ela traz procedimentos com o objetivo aí de simplificar o registro e a legalização das empresas e negócios. Essa rede, que é a Rede Nacional de Simplificação de Registro e Legalização de Empresas e Negócios, tem um nome conhecido como Rede Sim. E ela traz quais são as premissas dessa Rede Sim, sempre objetivando a simplificação da liberação desses documentos, a desburocratização. Aí vocês leem com mais calma, racionalização, simplificação, harmonização de procedimentos, isso em âmbito nacional, isso tudo, interação de processo, procedimento, eliminação de duplicidade, linearidade do processo de registro, estima a entrada única de dados cadastrais. Outra coisa, ele traz aqui que preferencialmente usar a forma eletrônica, para deixar um pouco o papel de lado, ou seja, eliminar essa coisa de papel. Ainda no artigo 2º, no inciso 6º, ele traz aqui que os estabelecimentos, as atividades econômicas classificadas com baixo risco, é que eles tenham os seus procedimentos de licenciamento automático, a partir de atos declaratórios. O que são atos declaratórios? São informações declaradas, informadas pelo responsável legal, nós vamos ver aqui mais adiante. Aqui, eu trouxe aqui ele, apesar de estar não vigorando em Belo Horizonte, só para vocês saberem o que vigora e o que não vigora, é que essa modificação da 153, trazida pela RDC 418, ela traz a novidade do risco médio, que é esse risco 2 aqui, é o risco de sanitário número 2. Ele não está em vigor em Belo Horizonte, então ele não cai na prova, ele não está valendo para nós aqui. Ainda no artigo 2, um dos objetivos da Rede Sim é a redução do tempo necessário para licenciamento, né, das atividades de baixo risco, sujeitas à vigilância sanitária. Essa adoção do prazo de validade será definido pela localidade, o município, se não tiver definido pelo município, o Estado define. A orientação dos processos de trabalho da vigilância sanitária, no que se refere à priorização das atividades. Isso aqui é um ponto interessante a se destacar, e a gente já vinha trabalhando assim em Belo Horizonte desde 2006, é o seguinte: a nossa mão de obra, a nossa capacidade laborativa de intervenção na saúde pública, ela é limitada. Em qualquer fiscalização no mundo inteiro é assim. Então, para que haja um resultado melhor, você tem que deixar de ir em estabelecimentos que não estão precisando tanto da nossa presença, aqueles que não apresentam tantos riscos, para estar presente em atividades que representam os maiores riscos. Assim fazendo, o impacto da nossa atividade será muito maior, porque a gente vai no lugar onde precisa da gente. E isso a gente já faz aqui em Belo Horizonte de forma, como se diz, foi o primeiro no Brasil, né? Uma forma muito interessante de trabalhar. E essa RDC, ela traz isso, ao eliminar a necessidade de alguns procedimentos, como a vistoria prévia em estabelecimentos de baixo risco, ela elimina a força laborativa da vigilância sanitária no país inteiro, para não precisar ir até esses estabelecimentos, e que esses estabelecimentos, ao não ter a visita, não fiquem sem obtenção do seu alvará. Então, é muito interessante essa RDC. Essa resolução, ela pode ser suplementada. Aqui eu vou chamar a atenção para a diferença entre suplementar e complementar. No campo de direitos, é um instituto jurídico que tem significado diferente. Complementar é quando você complementa, você acresce uma norma já federal ou estadual. No caso do nosso aqui no município. Quando você suplementa, você substitui. Essa é a diferença desse instituto, dessa palavra. É um termo jurídico que deve ser esclarecido aqui. Então, quando ele diz que essa resolução pode ser suplementada pelos órgãos de vigilância sanitária estaduais, centrais e municipais, considerando especificidades inerentes às realidades locais, em conformidade com as disposições aqui estabelecidas, isso quer dizer que é o seguinte: se houver uma norma municipal que trata do mesmo assunto, na mesma extensão, e uma norma federal ou estadual, e que haja conflito, qual norma que será a que vai vigorar, a que vai estar prevalecendo nessa disputa de eficácia? Será a norma municipal.
a norma municipal, porque a competência para tratar de assuntos específicos no nosso ordenamento jurídico pátrio, nacional, é o seguinte: a competência da federação é expedir normas de caráter geral, a estadual, ela suplementa a federal no que diz respeito ao seu caráter geral também, e mais específico ao seu território, que é o território estadual, e as municipais, elas têm que seguir as normas gerais do Estado e da federação, mas elas podem fazer alguma coisa diferente, a depender da especificidade e da realidade local, e na hora que for conferir a validade, qual que vai valer, qual que vai prevalecer, será a municipal, desde que seja naquele caráter específico, naquela realidade local. Isso é muito importante, porque essa resolução traz, então, essa determinação, que já é uma determinação da competência de interpretação jurídica, da hermenêutica jurídica, que tem validade no território nacional, conforme a nossa Constituição Nacional. Então, aqui o artigo 4º da RDC 153 traz algumas definições, e isso é muito interessante, vocês têm que saber essas definições. Por exemplo, o que é ação pós-mercado? Para que serve essa ação pós-mercado? É uma ação que tem o objetivo de quê? De verificar se aquela intervenção, aquele produto que foi, ou aquele serviço que foi colocado em prática naquele município, naquele território, ele está trazendo alguma consequência danosa ou benéfica para a saúde. Aí também são detectados eventos adversos, desvio de qualidades, através de análise laboratorial, levantamentos e gestão de denúncias, informações recebidas. Para quê? Ao analisar esses dados, essas informações recebidas, de como o produto está agindo na saúde, como os serviços estão agindo na saúde, possa-se fazer uma intervenção, seja ela de caráter legislativo, ou seja, uma gestão administrativa, de vistoriar, de monitorar, a ponto de prevenir o risco e agravos à saúde da população. Então, é muito interessante essa ideia de trazer uma ação pós-mercado para monitorar as consequências de um produto, de um serviço no mercado. As atividades econômicas. O ramo de atividade identificado a partir da classificação nacional, se houver, ela é definida, então, pela CONCLA. Só um minutinho, gente. Eu vou parar um minutinho para interromper aqui um barulho. Eduardo, pode ajustar aí que eu corto depois, tá? Tá bom, então eu levantei a mão aqui, tá, porque eu estou parando. Pode ajustar aí. Quando você estiver pronto de novo, você me avisa. Tá, só um minutinho. Tá. Pode começar de novo, Eldo. Ainda no artigo 4º, nós temos a definição do que é autoridade sanitária, depois vocês leem o que é boas práticas, que assim a gente vai demorar muito aqui, eu estou mostrando aqui exatamente como vocês vão estudar esse tema, o que é empresa, o que é estabelecimento. Essa definição é importante, porque o alvará sanitário ele é expedido para cada estabelecimento. Então, o que é estabelecimento? É o local que ocupa no todo ou em parte o imóvel individualmente identificado, edificado, destinado a atividades relativas a bens, produtos e serviços sujeitos às ações dos órgãos de vigilância sanitária, por empresário ou pessoa jurídica de caráter permanente, periódico ou eventual, incluindo residências, veja bem, residências onde tem atividade que tem interesse à saúde, elas são historiadas assim. Quando essas forem utilizadas, a realização de atividade ou não, e não forem dispensada a existência de local próprio para o exercício. Eu vou chamar a atenção, vou explicar esse finalzinho desta norma que está contida no inciso 6º, o que é atividade que não for dispensada de existência de local próprio. Está falando aqui de atividade exercida em residência, porque tem atividade que está exercida em residência, mas que está de forma incorreta, irregular. Por quê? Porque aquela atividade, ela exige a existência de um local próprio para o seu exercício. Então, espero ter esclarecido ao finalzinho deste inciso. Ainda no artigo 4º da RDC 153, o que é grau de risco? Esse é também uma definição importante, é o nível de perigo potencial. Perigo potencial é aquele risco que ainda não se efetivou, ainda não causou dano, ele é um perigo de ocorrência de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, também ao meio ambiente, em decorrência
de exercício de atividade econômica. Aí você fala, mas por que o meio ambiente? Porque se você causa um risco ao meio ambiente ali, vamos supor, você contamina o meio ambiente, isso vai trazer uma consequência danosa que pode afetar a saúde humana. Então, o risco é também avaliado em questões de ambiente. E aí entra risco radioativo, risco de esgoto, essas coisas que atingem a saúde humana. Gerenciamento de risco, exatamente, são os procedimentos, condutas e recursos com vistas a minimizar, a evitar esses riscos. Vocês podem ler depois com mais calma. O que é inspeção sanitária? Isso aí vocês já viram, já estão cansados de ver nosso curso. São as vistorias realizadas presencialmente pela autoridade sanitária. No nosso caso aqui, a maioria delas é feita pela autoridade sanitária, imbuída ou no cargo de fiscal sanitário municipal. Tem também a definição do que é licenciamento sanitário. Qual que é o documento que é expedido com licenciamento sanitário? Exatamente o alvará de autorização sanitária. Tem a licença sanitária, que é esse documento, que a gente chama de alvará de autorização sanitária, que tem como sinônimo a licença sanitária. O que é responsável legal? Essa definição é importante. É aquela pessoa que é designada no estatuto ou contrato social, ou ata de constituição, quando for SA, né, incumbida de representar a empresa legalmente, ativa ou passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais. Essa figura de responsável legal, ele vai ter uma responsabilização, mais à frente vocês vão ver, que é a responsabilização de informações para classificação de risco no roteiro, que é o roteiro de autoinspeção. Produto artesanal. Produto artesanal é aquele produzido em escala reduzida, né? É ali que vocês, intuitivamente, a gente sabe o que é. Geralmente familiar, pequenos grupos. Esses produtos, ele tem uma característica interessante em relação ao produto industrial, que é considerado na hora de classificar o risco, porque o produto artesanal pressupõe que ele vai ser consumido mais rapidamente. O produto industrial, além de ele atingir um número de pessoas muito grande, um universo de pessoas muito grande, pressupõe que ele vai ser distribuído por um território maior. Então, há diferenças de risco a ser consideradas em função deste conceito de produto artesanal, por isso a norma traz aqui a definição. O que ela considera como produto artesanal, para que seja bem claro, bem especificado o uso da norma. Agora aqui, vocês viram que nós mudamos de capítulo, nós estamos no capítulo 2, aqui nós temos a classificação do grau de risco de atividades econômicas. Veja bem, para efeito do licenciamento sanitário, nós vamos levar em consideração o grau de risco, essa classificação de risco das atividades econômicas. Eu vou trazer aqui só o que está em vigor em Belo Horizonte, no dia, aqui nós estamos em julho de 2021. Aqui em Belo Horizonte, nós temos duas classificações de risco, que é o alto risco, que são atividades que exigem inspeção sanitária e uma análise documental prévia, antes, né, antes de início de operação, antes de iniciar suas atividades. Essa análise e essa vistoria, ela é feita previamente pelo órgão responsável pela emissão, no caso, a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, antes do início da operação do estabelecimento. E qual que é o outro grau de risco considerado aqui em Belo Horizonte? Eu risquei esse de baixo aí, que é a novidade trazida pela RDC 418, que não está sendo utilizado em Belo Horizonte. Aqui, ainda para a classificação do grau de risco, o artigo 5º, nós temos a classificação, a segunda de Belo Horizonte, que é o grau de risco baixo risco. São atividades econômicas, cujo início da operação do estabelecimento, início das atividades daquele estabelecimento, ocorrerá sem a realização da vistoria, sem a realização da inspeção sanitária, ou mesmo análise documental prévia. Essa análise documental, ela não vai ser prévia, nem a vistoria, no caso de baixo risco, por parte do órgão responsável pela emissão de licença sanitária, entenda-se vigilância sanitária. Ainda a respeito da classificação de risco, nós temos o parágrafo 5º, o parágrafo 1º do artigo 5º. Para atividade econômica cuja determinação do risco dependa de informações, o responsável legal deverá responder às perguntas durante o processo de licenciamento
que remeterão para o alto ou baixo risco. A atividade, gente, eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Você pode ter uma lanchonete que é uma lanchonete que só esquenta o salgado, só aquece o salgado que vem pronto, congelado, de uma produtora de salgados. Quando ele não tem essa manipulação do alimento ali na sua lanchonete, ele é considerado de baixo risco. Se ele tem a manipulação, se o processo de manipulação do alimento é feito ali dentro, ele já vai ser considerado... eu estou falando aqui de forma hipotética, eu acho que lanchonete nem se tiver manipulação é alto risco, mas eu estou dando um exemplo. Eu vou te dar um outro exemplo, o exemplo de clínica. A clínica que atende, que presta um serviço de saúde, esse é um exemplo mais correto, ele não tem procedimento invasivo, então essa clínica ali tem alguns consultórios, os médicos atendem a pessoa, a receita e tal, essa clínica é considerada de baixo risco. Agora, se o responsável técnico, na hora que ele estiver respondendo o roteiro de autoinspeção, ele responder a seguinte pergunta: há procedimento invasivo na sua clínica? Se o responsável legal responder que tem, aí esse estabelecimento de baixo risco, ele passa a ser considerado pelo sistema, pela norma municipal, como estabelecimento de alto risco. E aí muda toda a característica em relação aos procedimentos e característica em relação à liberação do alvará. O início da operação do estabelecimento de baixo risco, previamente à realização de inspeção ou análise documental, não exime o responsável da instalação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções. O que são sanções? São penalidades. Então, essa norma do parágrafo 2º é muito interessante, porque ele diz o seguinte: olha, você é de baixo risco, responsável legal, você tem que manter ali o cumprimento das normas na instalação da sua atividade e na manutenção dos requisitos de segurança sanitária. Ou seja, você está tendo ali a liberação, não está precisando de inspeção nem de análise documental, mas você tem que cumprir as normas. O parágrafo 2º trazido pela 418 não está valendo, não está vigendo em Belo Horizonte. O parágrafo 5º, aqui eu trouxe o artigo 3º, que ele foi introduzido pela norma 418 de 2020, ele não está vigorando aqui, mas a norma dele está, que é o seguinte: o exercício de múltiplas atividades que se classifiquem em níveis de risco distintos por um mesmo estabelecimento ensejará seu enquadramento no nível de risco mais elevado. O que quer dizer isso? Eu vou ajudar vocês a entenderem isso aqui. Se você tem ali um estabelecimento que tem várias atividades, eu vou te dar um exemplo, uma mercearia, que ele tem ali uma padaria, tem um açougue, e mesmo a mercearia, né? Aí, ali, por ter uma atividade que possa estar sendo classificada dentre as atividades todas, tem uma que é classificada de alto risco, então aquele estabelecimento que estão ali sendo executadas várias atividades, por ter uma de alto risco, ela é considerada de alto risco, mesmo que as outras sejam de baixo risco. Isso está em vigor aqui em Belo Horizonte, isso vale para nós. Artigo 6º, da 153. A definição de grau de risco, ela observará critérios. Esses critérios são relativos ao quê? À natureza das atividades, aos produtos e insumos relacionados às atividades, à frequência de exposição aos produtos ou serviços. E esses critérios, que dizem respeito a essa natureza de coisa, ela está sempre sendo atualizada. Então, a RDC já traz a abertura, a possibilidade de atualização. Sempre que o contexto sanitário ele modificar, sempre que ele demandar, não é? Então, quais são essas situações em que haverá atualização de forma obrigatória? São quando há atualizações da tabela da Classificação Nacional de Atividade Econômica, do CNAE, pelaquela comissão de classificação, a CONCLA. Também, quando há mudanças tecnológicas e socioambientais que afetam os processos produtivos ou artesanais. Essa afetação ela pode ser para aumentar o risco ou para diminuir o risco, bem como a prestação de serviços, que altere o risco relacionado às atividades. Ou seja, a considerar isso, a CONCLA vai alterar o CNAE, colocando aquela atividade como de maior risco ou de menor risco.
Ainda, quais são outros critérios para alterar ou para atualizar o CNAE? É alteração do perfil epidemiológico. Quando se diz perfil epidemiológico, geralmente se diz em função do ambiente onde está sendo aquela atividade sendo exercida, aquele serviço, aquela oferta de produtos. Devido à introdução de novo agente, como, por exemplo, insurtos, né, ou mudança de padrão de ocorrência de doenças e agravos relacionados à atividade econômica. Então, ou seja, mudou ali regionalmente o perfil epidemiológico, tem que haver uma alteração no grau de risco das atividades econômicas. É claro, se ali estava tendo uma atividade econômica que não estava sendo afetada por um surto, mas que passa a ser afetada por esse surto, às vezes, uma clínica que antes não deveria ser considerada de alto risco, passa a ser considerada. Parágrafo único. Será publicada em instrução normativa a lista CNAE por grau de risco e dependendo de informação. Essa informação normativa, eu dou exemplo aqui, informação normativa 16, que não está em vigor, que foi então, substituída, revogada pela instrução normativa número 66, mas que não está em vigor em Belo Horizonte. Ainda continuando aqui, o cumprimento dos requisitos de segurança sanitária para o exercício de determinada atividade econômica poderá ser verificado por meio de inspeção sanitária ou análise documental. Então, mudou o risco. E mesmo que haja uma atividade que tinha um certo grau de risco, mudou ali, acrescentou mais uma atividade, e essa atividade é de maior ou menor risco, ou uma atividade de maior risco deixou de ser executada ali naquele estabelecimento, que foi apresentada à vigilância sanitária por um documento, ou mesmo o fiscal foi lá e detectou. Então, há que se adequar o cumprimento de segurança sanitária, em função dessa alteração de risco. Parágrafo 1º. Para as atividades de baixo risco, veja bem, baixo risco sanitário, a inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá posteriormente ao licenciamento e o consequente início da operação. E para as atividades de alto risco, esta inspeção e esta análise documental será prévia ao licenciamento, prévia ao alvará. Parágrafo 2º. Os órgãos de vigilância sanitária estabelecerão para a sua área de abrangência programas de ações de pós-mercado, que nós definimos lá atrás, a própria norma definiu, para melhoria permanente da qualidade e segurança sanitária dos produtos e serviços de seu interesse. Essa análise pós-mercado é fundamental que haja um monitoramento dinâmico, monitoramento em tempo real. Artigo 8º. O gerenciamento do risco e a aplicação de boas práticas sanitárias deve ocorrer em todas as atividades econômicas de interesse sanitário. Veja bem, em todas as atividades, de acordo com a legislação sanitária vigente. O licenciamento sanitário de atividades econômicas, ela será preferencialmente eletrônico. Veja bem, essa palavra, ela traz alguma consequência para a prova, porque se você fala preferencialmente, não é obrigatoriamente. Às vezes a banca pode usar isso aí, esse detalhe, para poder fazer uma questão. E quando que ocorrerá? Sempre que houver abertura de empresa, alteração de risco, renovação de licença, que é quando a licença expira, o tempo de validade dela expira, regularização da empresa junto à licença sanitária, aquelas que nunca foram solicitadas, ou tenha sido indeferida ou cancelada. Para essas aí, então, vai haver o requerimento, né, o licenciamento sanitário, o novo licenciamento sanitário. Artigo 10. O licenciamento para empresas ou atividades econômicas de baixo risco deverá ser realizado por meio de fornecimento de informações e declarações pelo responsável técnico. Então, para licenciar, basta o responsável técnico, não é o responsável... Desculpa, o responsável legal não é o responsável técnico. Ele vai fazer declarações, informações de forma formal, quer dizer, documental, respondendo a um relatório. Qual relatório que é esse? É o roteiro de vistoria de autoinspeção.
E ali ele vai falar se ele vai estar cumprindo o requisito exigido para aquela atividade, para o exercício daquela atividade. Quais são aqueles requisitos sanitários exigidos, requeridos. Ainda para o baixo risco, o parágrafo 1º diz, olha, o licenciamento sanitário previsto no CAPT deverá ser preferencialmente eletrônico, está refrisando isso aqui, reprisando, dispensando a apresentação de documentação física. Isso aqui é muito interessante, porque a nossa tradição burocrática brasileira, ela sempre pressupôs a existência de papel. É papel e carimbo para todo lado. Agora, aqui está dizendo, olha, para simplificar, isso vem aí, consequência daquela norma federal de simplificação de licenciamento, né? Dizendo, olha, não precisa, se aquilo ali foi colocado uma foto eletrônica de um documento, não precisa pedir aquele documento, a não ser que haja uma dúvida, né? Parágrafo 2º. As declarações previstas no CAPT deverão ser assinadas eletronicamente pelo responsável legal, mediante usuário e senha cadastrados ou assinatura digital. O que acontece? Se o responsável legal, aquele que vai responder o roteiro de autoinspeção, para fins de classificar aquele estabelecimento, a depender das respostas dele, do responsável legal, se ele vai ser de baixo ou alto risco, aqui em Belo Horizonte, ele tem que ser assinado eletronicamente. Ou seja, se você entra lá com o usuário e senha do responsável legal, e sempre vai ser assim, porque há um cadastro na rede SIM, na rede de simplificação, há um cadastro do responsável legal e uma senha. Se ele entrou por ali e ele está dizendo que ele concorda, que ele assina o termo de responsabilidade, ele então está ficando responsável legal, responsável para todos os efeitos jurídicos. Ou então assinatura digital. Tem gente que tem assinatura digital, que ela é instalada lá na Receita Federal. Quem tem aí sabe o que eu estou falando. Parágrafo 3º. Na impossibilidade de execução do licenciamento sanitário eletrônico, o processo será realizado na sede da vigilância. Ou seja, tem cidade que não tem processo eletrônico. Então, vai ser na vigilância sanitária ali, é claro, vai levar os documentos todos lá e tudo, e vai responder ao relatório ali fisicamente. Parágrafo 4º, o fornecimento de informações e declarações implica responsabilização do responsável legal. Ele assinou o termo de responsabilidade e é obrigatório que ele assine, ele então vai ficar responsável legal na implementação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, os requisitos. Uma vez que ele respondeu que estão ok lá no roteiro de autoinspeção, ele também é responsável pela manutenção daquilo. Não pode alterar, não pode um requisito que ele falou que está cumprindo, depois não está cumprindo. Por quê? Se ele falou que está cumprindo e não está cumprindo, vai haver ali sanção. O que é sanção cabível? São penalidades. Essas penalidades, aqui em Belo Horizonte, estão previstas na lei nossa 7031, lá no artigo 97, que são as penalidades, as infrações legais. Agora, o interessante, gente, que o responsável legal, ele, mesmo, vamos supor que seja um contador que vai entrar com a senha do responsável legal e que vai ali fazer as declarações. Se ele entrou com a senha do responsável legal e com o login e senha dele, quem vai responder por isso é o responsável legal, não é o contador que fez ali a prática da coisa não, tá? Artigo 11, integro a licença sanitária sem prejuízo de outras informações os seguintes elementos: número do ato concessório, prazo de validade, declaração. As declarações prestadas, né, pelo responsável legal da empresa, as atividades e classes para as quais a empresa cumpre os requisitos e tal. Quais são as atividades? Atividades previstas lá no CNAE, naquela Classificação Nacional de Atividade Econômica. A licença sanitária pode ser suspensa. Quando eu digo suspensa, ela vai ficar dependente para funcionar, para ter a licença ali, de uma medida cautelar. Cautelar, no direito, um significado de cautelar é para ter cuidado, ou seja, suspende-se a licença para prevenir, para ter cuidado, para que não haja ali um agravo, uma ofensa, um dano à saúde das pessoas. Quando que ocorre, então, essa suspensão do alvará sanitário? Quando deixar de cumprir
nos prazos estabelecidos pela autoridade sanitária, as condições impostas para o exercício daquela atividade econômica, no ato da concessão da licença sanitária e previstas na legislação sanitária vigente. Ou seja, não está cumprindo os cuidados sanitários previstos em normas, pode ser suspensa. Deixar de cumprir as exigências emitidas pela autoridade sanitária. Qual a autoridade sanitária que pode emitir exigência? É o fiscal sanitário, e o único que pode lavrar documentos. Aí pressupõe-se que ele lavrou uma intimação, uma advertência, uma apreensão de produto, uma colheita de amostra, algum documento desse previsto na 7031. Ainda relativa à suspensão cautelar, quando apresentar a documentação irregular ou inapta ou eivada de vícios. O que é essa expressão eivada de vícios? Quando ela estiver marcada, quando ela estiver maculada de vícios. O que são vícios? Irregularidades. São fraudes, são falsidades, né? Perante o órgão da vigilância sanitária. E apresentar declarações falsas e dados, também aqui relativo a declarações e dados inexatos perante o órgão da vigilância sanitária. Também ainda sobre suspensão cautelar, temos o parágrafo único. A suspensão da licença determina a imediata interdição do estabelecimento até a regularização das pendências sanitárias descritas no item 1 a 4 acima. Ou seja, suspendeu a licença pressupõe que o estabelecimento está interditado. É lógico, o estabelecimento só pode funcionar com a licença. A licença foi ali, tem uma irregularidade de caráter que estão descritos no inciso 1 a 4, faça, então, a imediata suspensão da licença, e isso significa interdição, né? Significa interdição do estabelecimento, até que ele cumpra, que ele resolva aquelas irregularidades. A autoridade sanitária, no desempenho de suas atribuições e atendidas as formalidades legais, tem livre acesso em qualquer dia, hora, a qualquer data, a estabelecimentos, ambientes e serviços de interesse direto ou indireto para a saúde, para inspeção e aplicação de medidas de controle ou autoridade sanitária. Aqui não está dizendo só o fiscal, não. Vocês têm a relação de quais são as autoridades sanitárias definidas lá na Lei 7031. Então, ali, o fiscal ele tem necessidade de ter esse apoio legal aqui, essa permissão de legal, de entrar em qualquer estabelecimento para intervir ali quando há necessidade. Quais são as necessidades? Quando tem uma situação de risco ali à saúde. Mas aí ele tem que estar no cumprimento de suas atribuições, ele tem que ir ali, não para passear, não para outras coisas, mas para prestar o seu serviço, mesmo que seja em qualquer hora, e atendidas as formalidades. Quais são essas formalidades? Ele tem que se identificar, ele tem que estar com o crachá, e ele tem que pedir permissão ali ao responsável, o gerente daquele estabelecimento, na hora que for fazer a vistoria. Tem que dizer que está ali para trabalhar e dizer o motivo por que ele está ali. E todos aqueles estabelecimentos que têm interesse direto ou indireto. Veja bem, o que é um estabelecimento de interesse indireto? É aquele estabelecimento que não está previsto em norma, não está descrito em norma, mas que por alguma circunstância está acontecendo algum evento gravoso, algum evento que está trazendo risco, não é? Então, ali está tendo um ambiente, está tendo um problema sanitário, o fiscal pode entrar também. Então, a norma, ela tentou aqui, ela procurou deixar bem aberto, bem amplo, todas essas possibilidades de atuação do fiscal sanitário para aplicação, para inspeção e aplicação de medidas de controle, de monitoramento, de minimização ou anulação do risco sanitário. Artigo 14. A emissão de licença sanitária poderá estar condicionada ao pagamento de taxas e emolumentos. Isso aí são as taxas para liberação do alvará. Está tudo em legislação municipal, né, no nosso caso. Agora, pode haver algumas isenções. Aquelas ONGs, aqueles estabelecimentos filantrópicos, eles podem pedir isenção, sim. Órgãos de vigilância sanitária devem estabelecer o prazo de validade da licença. No nosso caso aqui, municipal, é 12 meses, vocês vão ver. O descumprimento das disposições contidas nessa resolução 153, ela constitui infração. Aqui eu quero chamar a atenção que a infração aqui, quando o Estado ou o município não tem uma norma que prevê aplicação de sanções, é usada, então, a norma federal.
ou mesmo os órgãos de vigilância sanitária federal, como a Anvisa, eles usam essa norma aqui, 6437, de 77. Mas no nosso caso da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, é a Lei 7031, artigo 97. Aqui está dizendo que a resolução entra em vigor na publicação, né? Quero agradecer a Probatos mais uma vez, pedir para aqueles que estão interessados em fazer o simulado, nós teremos um simulado amanhã, dia 17, né, Eduardo? É isso mesmo? Amanhã será disponibilizado o último, mas os 3 primeiros também estão disponibilizados. Você faz, depois você recebe a sua classificação, o gabarito, e como você foi para poder corrigir, porque corrigindo o simulado você estará estudando, estará revendo as matérias. Isso mesmo, a gente conversou, quem é seguidor do SUSFácil, pode entrar em contato com o Eduardo, vai estar aqui o telefone dele na descrição desse vídeo, para você acessar os simulados, fazer, ver quantos pontos você está, ainda dá tempo de você aperfeiçoar o conteúdo, e aqueles que têm seguido o SUSFácil têm R$10 de desconto, e eu quero agradecer você que está aqui acompanhando, tenha uma boa prova, esperamos que esse conteúdo tenha ajudado você a melhorar sua preparação para o concurso de Belo Horizonte. Até a próxima, qualquer dúvida deixe aqui no comentário, e ao longo do tempo a gente vai sanando essas dúvidas. Muito obrigado, Eduardo, até mais. Muito obrigado a você, Helder, e a todos.